nossos desejos, colocamos diante de Ti, Deus, para que o Senhor nos encha com a Tua vontade, com o Teu direcionamento, com o Teu propósito. Estamos aqui porque nós queremos Te servir mais, nós Te amamos, Deus. Te queremos, Jesus. Te queremos, Jesus. Te queremos, Jesus. Buscamos a Tua presença. Te queremos, Pai. Nós Te adoramos, Deus. Nós Te adoramos, Deus maravilhoso. Nós Te adoramos. Aleluia. Boa noite, boa noite, boa noite. Mais uma vez estamos aqui para adorar aquele que deu a vida por nós. A esse Jesus maravilhoso, grandioso. A Ele nós entregamos o nosso coração. A Ele nós entregamos tudo o que nós somos. A Ti, Jesus, nosso amor maior. Tudo que nós procuramos nessa terra se torna insuficiente quando nós encontramos ao Senhor. Por isso nós estamos aqui, na Tua presença, para Te dizer que o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso amor maior. E em nosso coração arde o desejo de querer Te agradar, de querer Te honrar, de querer Te adorar, buscar a Tua presença. Porque nós Te amamos, Senhor. Nós Te amamos. Te adoro, Senhor. Te adoro, Te adoro, Te adoro, Te adoro. Te amo mais que todas as coisas. Quero agradar o Teu coração, Pai. Que eu entendo que foi esse o propósito para o qual o Senhor me colocou aqui. E mais do que isso, o coração anseia pelo momento em que haveremos de estar todos juntos na Tua presença. E eu sei que pela Tua presença, uma eternidade contigo, cada instante vale a pena. Sim, Senhor, cada esforço que nós fazemos, cada minuto que nós nos esforçamos para falar do Teu reino, para viver o Teu propósito, cada dia, cada hora, cada semana, cada instante que nós nos esforçamos para revelar a Tua face aos outros, nós sabemos que isso conta e sabemos o quanto isso vai valer a pena, que nós já podemos enxergar aquele grande dia, o grande dia que nós estaremos na Tua presença. Então tudo que nós vivemos sem Ti, tudo que nós vivemos por Ti, tudo que nós vivemos para Ti, vai valer a pena. Porque o Senhor nunca nos decepcionou e nunca vai nos decepcionar, nem nessa vida e nem na próxima. Muito obrigado. O Senhor falou aos nossos ouvidos, nós escutamos a Tua voz, nós aceitamos o Teu chamado. O Senhor nos encheu com um propósito que nos preenche, nos completa nessa vida, mas principalmente nos traz a esperança
vale muito a pena. Muito, muito. Eu te adoro, Senhor. Te adoro. Amém? Amém. Mais uma vez, boa noite. Louvamos a Deus por sua vida. Porque nós sabemos que a cada instante, a cada palavra, a cada sementinha que é plantada, mais do reino vai sendo gerado no seu coração e no meu coração. Como nós cantamos agora há pouco, cada ação que nós fazemos para Deus, cada esforço que nós fazemos dentro do propósito, cada esforço que nós fazemos dentro do propósito que Ele nos chamou para fazer, que Ele nos orientou, vai valer a pena. Eu digo a você que já valeu a pena, se eu contar até hoje. Imagine enxergando a eternidade. Por mais que pareça triste ou enfadonho, que pareça, se nós compararmos a vida em Deus com os prazeres do mundo, mas quando nós conseguimos mergulhar no mundo espiritual e enxergar quem Deus é e a eternidade, ainda que de uma forma pequena, limitada, mas só isso já preenche o nosso coração de uma maneira tão imensa que a gente sabe, a gente sente, a gente consegue enxergar pelos olhos da fé que vale a pena. Não é à toa que uma das frases que a gente mais escuta quando as pessoas elas deixam o mundo e se voltam para a presença de Deus é: por que eu não fiz isso antes? Por que eu não fiz isso antes? Mas não tem como você enxergar do lado de lá. Só tem como você enxergar do lado de cá. Tem que atravessar o rio. Tem que atravessar o rio para poder compreender qual a grandeza, qual a profundidade, qual a imensidão desse Deus que zela por nós e que nos ama tanto e que nos dá o direito de chamá-lo de Pai. E aí nós descobrimos quanto que vale a pena. Mas tem que atravessar o rio. Nós estamos falando sobre o reino de Deus. E hoje nós vamos falar, como você viu aí no título, um reino com propósito. Propósito é algo muito falado hoje em dia. Todos os coaches modernos, os treinadores de almas, eles tentam nos fazer encontrar um sentido para a vida. Só que a maioria deles está tão contaminada pelo mundo atual, ou quase todos eles, está tão contaminado pelo mundo atual que não consegue enxergar propósitos que não sejam de prosperidade, de riqueza, propósitos que se atêm a essa vida. Quando eu falo um reino com propósito, eu quero mostrar para você que quando você mergulha no reino de Deus, quando você atravessa, quando você passa pelo batismo, quando você começa a crer, quando você aceita essa vida em Deus, Deus coloca, além das muitas coisas que nós já falamos
domingos que nós vamos falando sobre o reino de Deus. E todas essas coisas que Ele coloca dentro de nós, tudo isso Ele coloca com um propósito. Todo o reino de Deus é um propósito. Não é à toa que esses mesmos coaches hoje, esses homens que trabalham ideias para a vida moderna, todos eles se espelham em Jesus. Porque como é que um homem pobre, olhando pelo lado natural, em uma região de conflitos, em uma época tão primitiva da sociedade, e ele conseguiu enxertar dentro de algumas pessoas um propósito tão intenso, tão forte, tão consistente, para usar as palavras dos coaches, que permanece até hoje e que move multidões ao redor desse propósito. Primeiro, porque o propósito era ele mesmo. E segundo, que esse propósito, ainda que ele tenha uma aplicação constante, diário, presente, ele é um propósito eterno. E aí, quando nós pensamos em Jesus e tudo aquilo que ele fez, e de como ele deixou o reino de Deus organizado e estruturado, hoje nós podemos pensar nesses 2000 anos que se passou, o que de fato é o propósito eterno. Qual é de fato o propósito para o qual Deus nos chamou, e se de fato esse propósito é um propósito que preenche as nossas vidas. Traduzindo em miúdos, esse reino de Deus hoje, ele pode trazer um sentido para a minha vida que o mundo moderno e tantas coisas que o mundo oferece, eles não podem trazer? Quando a gente fala em propósito de vida, trazendo para a questão natural, dentro da naturalidade, o propósito da vida de todo ser humano é um só: nascer, crescer, reproduzir e morrer. Toda a vida é isso. Vamos pensar de um modo bem naturalista, evolucionista, é isso: nascer, crescer, reproduzir e morrer. E nisso, o ser humano, ele não tem nada diferente de uma planta, de um animal, ou de uma pedra que ela junta grãos e desmancha grãos no decorrer de sua trajetória por onde as correntezas a levarem. E aí a pergunta que faz é: mas que sentido tem isso? E quando eu falo sentido, eu já migro para um outro lado, eu já migro para um propósito. Sentido fala de sentir, sentir fala de outras questões que não dizem respeito apenas a nascer, crescer, reproduzir e morrer. Sentido fala de uma condição interna, de uma condição de entendimento, de raciocínio, mas principalmente de sentimento. Eu preciso sentir que eu sou mais do que simplesmente nascer, crescer, reproduzir e morrer. Eu sinto que existe algo mais, mas o que é esse algo mais? E alguns tentam colocar esse sentido hoje em dia em conseguir dinheiro, em conseguir riqueza, em conseguir fama, em conseguir estabilidade, em conseguir uma condição momentânea ou circunstancial de paz, ou algumas realizações próprias. Mas mesmo assim, todas essas realizações, elas são momentâneas, elas são
no máximo perpétuas. E o que é uma coisa perpétua? Perpétua é uma coisa que acompanha você até o final da sua vida. Ah, mas se eu escrever um livro eu vou ficar imortal. Se eu deixar algo, um legado, construir um prédio ou fazer alguma coisa para que o meu nome fique conhecido, então isso vai me deixar imortalizado. E talvez esse seja o sentido da vida. Só que já foi comprovado que esse sentido muitas vezes, na maioria das vezes, também é vazio, porque com o tempo, e vamos olhar ao longo do tempo, tantas coisas que foram construídas com tanto esforço e com tanta grandiosidade. E se a gente for para trás, vamos pegar desde a Torre de Babel, os jardins suspensos da Babilônia, ou o Templo de Salomão, ou as pirâmides do Egito, ou as imensas torres gêmeas de Nova York. E todas essas coisas, por mais que sejam perpetuadas, mais uma hora se desmancha. Só que o propósito do reino de Deus para nós, ele é um propósito que ele se aplica primeiro à eternidade. E depois que ele se aplica à eternidade, ele dá para nós um propósito para a gente viver essa eternidade dia após dia, enquanto estivermos aqui. Quando Jesus começou a pregar, a primeira pregação dele numa sinagoga, ela já trouxe consigo um propósito. Em Mateus, quando Jesus foi levado ao deserto, depois fala assim, e a partir de então saiu ele pregando o evangelho do reino, dizendo: arrependei-vos e crede no evangelho, porque o reino de Deus está próximo. Ele curava as pessoas e aqueles que eram acometidos de demônios, de enfermidades. Mas em Lucas, ele começa o ministério da seguinte maneira. Lucas 4:16. Vamos começar por aqui, para a gente procurar encontrar esse sentido, esse propósito que nós tanto almejamos para nossas vidas. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Versículo 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga. Segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então ele já fazia isso de costume. Segundo o costume também de quando os homens chegavam na sinagoga. Então lhe deram o livro do profeta Isaías e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Se alguém não sabe o que é sinagoga, eram pequenas igrejas, pequenos locais de reunião que os judeus faziam, não só em Jerusalém, mas também em outras cidades. Em Jerusalém tinha um grande templo, o Templo de Salomão, que era o lugar de adorar. Só que eles tinham pequenos núcleos em vários lugares, inclusive fora de Jerusalém. Existia uma sinagoga em Roma, sinagoga na Grécia, ainda hoje tem sinagogas espalhadas pelo mundo todo. Igrejas, onde se lê o Velho Testamento. E Jesus, chegando na sinagoga em Nazaré, que é o lugar onde ele foi criado, deu para ele ler como era de costume. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e ele, abrindo, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim,
pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a proclamar a libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu o assistente e sentou-se todos, e na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E então Jesus passou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Jesus chegou para aqueles homens e falaram assim: aquilo que foi profetizado por Isaías se cumpriu hoje. O Espírito do Senhor está sobre mim. Eu tenho esse Espírito. Eu fui chamado, eu fui enviado para trazer vista aos cegos, para pôr em liberdade os cativos, para pregar o ano aceitável do Senhor, ou seja, para trazer as boas novas. Eu estou aqui para dizer para vocês que o Espírito Santo, profetizado pelo profeta Isaías, ele me chamou com um propósito. Ele me trouxe à terra com um propósito. E esse aqui é o propósito que se cumpriu hoje na minha vida. E se você ler o resto do texto, você vai ver que depois que ele começou a falar sobre esse propósito, as pessoas quiseram jogar ele de cima do penhasco onde a cidade estava edificada, porque eles se escandalizaram com aquilo que ele havia dito. É a continuidade desse texto. Ele assumiu a condição de dizer assim: eu tenho o Espírito Santo sobre mim e ele me ungiu com um propósito. Quando eu vou falar com as pessoas sobre o Espírito Santo, eu sempre levanto uma questão que muitas pessoas elas não conseguem identificar, não conseguem perceber. Eu pergunto: o Espírito Santo foi enviado por Jesus para nós. O Espírito Santo está em nós. Você acredita nisso? A pessoa fala: sim, amém, eu acredito. Então você me diz que o Espírito Santo está em você, dentro de você. Sim, o Espírito Santo está em mim, dentro de mim. E eu pergunto então, para quê? Por que o Espírito Santo se dispôs de sair do lugar dele para habitar dentro de uma pessoa? Principalmente uma pessoa como eu, uma pessoa como você. Por que ele fez isso? E perguntar o porquê das coisas é bom por um lado, porque a gente vai despertar para entender o que está acontecendo, mas por outro lado é constrangedor, porque faz com que a gente desperte para mexer com questões que muitas vezes nós não queremos mexer. Por que o Espírito Santo está em você? Há um propósito nisso? Claro que há. E aí, muitas dessas pessoas, elas têm respostas diversas a esse propósito, que tem a ver, na maioria das vezes, com os interesses dela. O Espírito Santo está em mim, porque ele me ungiu para poder eu levar o reino de Deus às pessoas. O Espírito Santo está em mim porque ele me traz todas as coisas que Jesus conquistou na cruz do Calvário e eu sou próspero porque o Espírito Santo está em mim. Eu sou curado porque o Espírito Santo está em mim. Eu sou feliz porque o Espírito Santo está em mim. O Espírito Santo veio para mim fazer um monte de coisa, para me dar um monte de coisa. Eu. E todos esses propósitos que as pessoas muitas vezes falam sobre o Espírito Santo dentro de si, diz respeito a elas mesmas. Mas será que um ser tão especial, um ser tão grandioso, será que quando ele vem habitar dentro de nós, ele não traz em nós um propósito maior do que nós mesmos? Só que para poder eu andar num propósito maior do que eu mesmo, eu tenho que conseguir enxergar esse propósito maior do que eu mesmo. E para enxergar esse propósito maior do que eu mesmo, eu preciso conversar, ter comunhão, entender, conhecer essa pessoa que está dentro de mim, que é o Espírito Santo, para que ele me mostre por que ele veio aqui me purificar, por que ele me resgatou, por que ele me chamou. Por que o Espírito Santo está aqui em mim? Jesus ele falou isso quando ele falou sobre o Espírito Santo. Em João 14, 25. Eu quero que você leia esse texto comigo.
Essa é uma das passagens mais belas da Bíblia, quando Jesus fala sobre a vinda do Espírito. João 14, 25. Começando 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Tem que amar. E as palavras que estás ouvindo não é minha, mas o Pai que me enviou. Ele está dizendo assim, olha, se você não me ama, você não vai escutar o que eu estou dizendo. Ainda tem mais, o que eu estou dizendo não sou nem eu que estou dizendo, foi o Pai que passou para mim essas palavras, eu estou passando para vocês. E eu tenho dito isso estando ainda com vocês. Eu estou falando isso porque eu estou aqui com vocês. Eu estou falando de fora. Estou falando e vocês estão me escutando. Isso Jesus conversando com os discípulos. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Todo o propósito para o qual eu vim, para o qual eu vou morrer daqui a pouco, e eu vou ressuscitar, e eu vou para o Pai, e é preciso que eu vá, porque se eu não for, ele não virá. Eu vou, porque quando eu for, o Pai o enviará, e esse que ele enviará é o Consolador, o Espírito Santo. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito, ou seja, todo o propósito que vocês precisam para entender sobre o que é o reino de Deus. O Espírito Santo, ele quer mostrar para você. E ele completa dizendo, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Por isso não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O que ele falou depois do Espírito Santo vir sobre uma questão de paz? Porque uma vez que o Espírito Santo está dentro de nós, e nós percebemos quem ele é, e nós temos comunhão com ele, e ele coloca esse propósito, ele mostra o sentido para o qual ele veio, para o qual ele nos chamou, o sentido do reino de Deus em nós. Uma vez que ele faz isso em nosso coração, isso traz em nós uma paz. Porque traz dentro de nós o sentimento de que tudo faz sentido. Quando eu participei de umas palestras de um coach há uns anos atrás, todo o ensino dele, toda a estrutura de pensamento dele era para fazer as pessoas perceberem que elas precisam de um sentido na vida. E ele dizia, você precisa encontrar o seu sentido. Você precisa encontrar o sentido que tem na sua vida. Você precisa encontrar um sentido no seu trabalho. Você precisa encontrar o sentido na sua família. Precisa encontrar o sentido nos seus amigos. Precisa encontrar o sentido na sua profissão. Precisa encontrar o sentido em todas as coisas que você faz. Você precisa entender que a sua vida precisa ter um sentido. Senão você vai ficar nessa frustração. E aí o que eu percebi é que a maioria das pessoas, a grande maioria, elas não têm sentido nenhum. A vida hoje ela é tão mecanizada que você vai fazendo as coisas empurrando com a barriga. E muitas vezes não se pergunta por que você está fazendo o que você faz. Você só vai. E aí dependendo de onde você esteja, da sua condição social, do seu nível, você vai seguindo o fluxo. E aí as pessoas não se percebem que elas hoje estão vivendo simplesmente para nascer, crescer, reproduzir e morrer. E nesse intermédio existem vários prazeres que você vai ali vivendo e deixando de viver e pronto. E acabou. Só que isso gera um vazio muito grande, porque nossa vida necessita de um sentido maior. E eu percebi que todo aquele sentido que foi ensinado por aquele homem naquela palestra, era um sentido que dizia respeito à vida. E olha que ele usava muito sobre Jesus, ele usou muito a Bíblia, ele usou muito palavras de filosofia,
de neuropsiquiatria e todo um conglomerado de coisas de filosofia e tudo mais. E eu falei assim, ele está aqui se esforçando tanto para colocar nas pessoas algo que é tão simples. Porque dentro de nós existe uma necessidade que só vai ser preenchida pelo Espírito Santo. Dentro de nós existe um sentido, um sentimento de eternidade, de que tem algo depois dessa vida que você não vai encontrar em nenhuma filosofia. E algumas filosofias elas falam de ficar voltando vida após vida para poder tentar encontrar esse sentido. E aí Jesus fala para mim assim, o Espírito Santo fala para mim assim, olha, se você não encontrar o sentido nessa vida agora, na minha pessoa, em mim, naquilo que eu criei você para ser, naquilo que eu destinei, naquilo que eu preparei o mundo, se você não encontrar esse sentido, você pode ficar voltando vida após vida e você nunca vai encontrar, porque o sentido é único só. O sentido é a direção que o Espírito Santo traz para nós dentro das palavras de Jesus, porque ele nos guiará a toda a verdade. E quem é a verdade? Jesus é a verdade. O Espírito Santo nos guia para Jesus. Jesus nos mostra o Pai. E quando nós enxergamos o Pai, nós entendemos todo o sentido da vida, dessa eterna. E quando nós entendemos esse sentido de quem o Pai é, primeiro nós entendemos que nós temos um propósito que é eterno, o propósito de voltar para Ele. E esse propósito ele vai nos levar para a presença dEle. É um propósito de, poxa, a minha vida aqui, quando eu fechar os olhos, eu vou estar diante do Senhor, Criador de todas as coisas. E enquanto eu estou aqui, eu entendo que o propósito maior que eu possa ter nessa vida é levarem as pessoas a enxergarem isso que eu estou enxergando. Dois propósitos em um só. Primeiro, propósito, enxergar o Senhor. E quando eu enxergo Ele, o meu coração se enche com a glória, se enche. O reino de Deus, Ele enche o espaço vazio dentro de mim. A presença do Espírito Santo, a vida em Deus, e todas as coisas que ela envolve, que ela engloba. Isso é um mundo eterno que entra no meu coração e traz um sentido eterno para mim. Eu consigo enxergar Deus e falar assim, agora eu estou vendo. Mas eu estou aqui ainda no mundo. E aí ele fala para mim assim, então vai, leva a mensagem, prega o evangelho a toda criatura, mostra para as pessoas quem eu sou, porque esse é o propósito. O propósito é me ver e depois que me ver, mostrar para os outros quem eu sou. Isso é evangelho, isso é reino de Deus. Isso enche a nossa vida. E isso não está ligado a uma estrutura de pensamento doutrinário voltado para a vida. As pessoas pegam hoje e colocam o reino de Deus em construir igrejas, em estabelecer doutrinas, em crescer o nome, em ser famoso, em coisas que são naturais, e muitos querem ver milagres, 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 e muitos querem ver prosperidade, 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 e muitos querem encontrar aquela paz momentânea, e ele falou assim, não é essa paz, eu deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Não é uma coisa que tem a ver com se tem guerra ou não tem guerra. Não, é uma paz que ela é interna. Uma paz que ela é interior. É uma paz que ela vai alcançar você por onde você andar, independente das circunstâncias, porque essa paz ela é eterna. É a paz de que eu alcancei o objetivo para o qual eu fui criado, que é conhecer o Senhor. Paulo escreve isso em Efésios. Em Efésios 1, ele diz isso. Abra lá a sua Bíblia. Quando ele vai começar a escrever a carta a Efésios. Do versículo 15. Efésios 1, versículo 15. Ele começa dizendo assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos,
Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós das minhas orações. Escutei sobre a fé que há em vocês, sobre o amor, então eu não paro de orar por vocês, dou graças a Deus e faço menção sempre de vocês quando eu estou conversando com Deus. E faço menção para quê? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele. Toda vez que eu estou diante de Deus, eu lembro de vocês, falo da fé que há em vocês e oro ao Senhor para que Ele conceda a sabedoria da revelação do conhecimento de quem Ele é. Ou seja, Paulo chegava para Deus e dizia assim, Deus, revela-te aos Efésios, mostra a eles quem o Senhor é, mostra a eles quem o Senhor é, ilumina os olhos do coração para saber qual é a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da herança dos santos. Qual era a oração de Paulo diante de Deus em relação aos Efésios? Deus, abre o entendimento dele, ilumina os olhos para que eles vejam quem o Senhor é, para que eles tenham esperança do seu chamamento, do seu propósito, qual é a riqueza da glória que há nos santos. Abre o entendimento deles para que eles percebam quem o Senhor é. Esse era o propósito que havia no coração de Paulo, que abrisse os entendimentos dos Efésios para que eles enxergassem qual o propósito que eles também tinham em Deus. E esse é o desejo do meu coração e a minha oração, para que Ele abra o teu entendimento, para que você perceba quem Deus é. E qual é a esperança do seu chamamento, para que os seus olhos sejam iluminados, os olhos do seu coração, para que você entenda qual é a esperança do seu chamamento, do seu propósito, e qual é a riqueza que essa glória e essa herança nos santos traz para nós. E qual a suprema grandeza do seu poder para nós os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. Ele vai só falando de coisas grandiosas que existem onde? No reino de Deus, nesse propósito imenso, no qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar à direita nos lugares celestiais. Ele se sentou acima de todo principado, de toda potestade, e o poder e o domínio de todo nome que se possa referir, não só neste século, mas também nos próximos séculos. Naquele século que ele estava, e foi passando de século em século até chegar em nós hoje. E se Jesus não voltar nesse século, no próximo século, ele vai se sentar acima de todo principado e potestade, poder, domínio, de todo nome que se possa referir, não só agora no presente, mas até o dia que ele voltar. E dessa maneira ele pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, no qual é seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Isso é um propósito grandioso. Que propósito é esse? Conhecer Deus, porque quando nós conhecemos Ele, toda a glória, toda a divindade, tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, todas as coisas são colocadas dentro do nosso coração, e mais do que isso, Ele percebe que nós temos isso. E aí, quando nós falamos em glória, em poder, em majestade, em riquezas, as pessoas do mundo moderno pegam isso e falam assim, eu quero isso para aqui. Eu quero a glória do poder de Deus para poder ficar rico, eu quero ser rico, eu quero ser famoso, eu quero viver o melhor que Deus tem para mim nessa terra. E aí há uma distorção hoje na teologia da prosperidade, porque a teologia da prosperidade ela virou uma teologia mundana. O que é uma teologia mundana? É uma teologia em que você pede a Deus para te dar riquezas, para você utilizá-lo do mesmo propósito que as pessoas do mundo usam. Qual é? Prazeres. E aí eu lembro que antes da pandemia, ou foi durante a pandemia, não tenho certeza agora, eu vi um relato de um pastor de uma grande igreja e que grande igreja, 4.000 pessoas, um homem já, um senhor já, 50, 60 anos, em que ele foi encontrado morto na varanda do apartamento, se matou. Tudo bem que há a depressão
patológica, no sentido de doença, mas eu quero olhar isso com a ótica espiritual. Não disse o motivo, nem se ele tinha algum sinal de patologia depressiva. Não pareceu isso na reportagem que eu li. Mas a pergunta que eu fiz quando li aquela reportagem foi: e o sentido? O sentimento da vida? E o propósito eterno do reino dentro dele? Um homem que tinha voz para mais de 4.000 pessoas, só que ele estava tão rodeado pela religiosidade que chegou um momento que ele não encontrou sentido naquilo. Assim eu enxergo, dentro de um campo espiritual. Não faço isso como julgamento em relação a ele. Eu faço isso da seguinte maneira: como que esse propósito que moveu corações, homens a darem a própria vida pelo Evangelho, como Estevão, como Paulo, como Pedro, tantos exemplos que nós temos na Bíblia, encheu o coração deles de tal maneira que eles deram a vida por esse propósito, porque eles tinham a certeza que esse propósito era eterno. Por que homens hoje que pregam o Evangelho tiram a própria vida porque não conseguem enxergar o propósito que eles mesmos pregam? Parece ser tão incoerente, até maluco, no sentido de incompreensível. Porque quando eu olho para mim, e quando eu olho para o Espírito Santo dentro de mim, e quando eu olho para Deus, duas coisas ardem em meu coração. Primeiro, o desejo de estar com Ele. Ah, Senhor, me leva e me livra dessa vida, desse sofrimento da vida. Mas por outro lado, ele fala assim: eis que estou convosco todos os dias. Eu sou o Consolador, Ele está dentro de você para te preencher, para te dar paz. Por isso não se atemorize, não se espante. Eu te dou paz para que você então vá pregar o meu Evangelho. Eu vou encher você para que você seja um dispenseiro. Eu sei que o seu desejo, o propósito maior é você estar comigo, mas eu coloco dentro do seu coração o propósito para que você leve outras pessoas a me conhecerem. Então tudo se resume a uma coisa: conhecer a Deus e levar outras pessoas a conhecerem a Deus. Esse é o propósito do reino de Deus. E digo a você, esse propósito ele enche o nosso coração de todas as coisas. Aí dentro desse propósito nós temos prosperidade, Deus nos dá riqueza, Deus dá dinheiro, Deus dá carro, Deus concede todas as coisas, Deus nos dá saúde. Para quê? Para que os outros enxerguem em nós a grandeza de sua glória. Os outros enxerguem em nós aquilo que Ele deu para a igreja. Anda um pouquinho mais em Efésios. Nós estávamos no primeiro, vai para o propósito. Para Efésios 3, 8. Mais uma vez Paulo está orando aqui, e ele fala da vocação dos gentios. No versículo 8 ele fala assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Ele fala assim: o propósito da minha vida foi esse. Fui enviado para os gentios para pregar a grandeza, pregar o propósito das insondáveis riquezas de Cristo. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos de Deus, que criou todas as coisas. Ou seja, eu fui direcionado por Deus para ser um dispenseiro de todo o mistério, ou seja, para trazer a revelação desse mistério que foi oculto em outros tempos, mas agora nos é revelado pelo Espírito Santo. Porque, como eu li antes, o Espírito Santo veio a nós com um propósito. E que propósito é esse? Revelar o mistério oculto em Deus. Para que, pela igreja, eu e você, ou seja, pelo corpo, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora de todos os principados, potestades, nos lugares celestiais, como nós lemos no começo de Efésios, onde Cristo reina sobre todos eles. E isso é segundo o seu eterno propósito, que estabeleceu em Cristo Jesus,
nosso Senhor. E nesse propósito, nós temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Ele falou assim: eu fui enviado para os gentios com o propósito de fazer eles compreenderem o eterno propósito. Por que ele fala de dois propósitos? Primeiro, eu conheci Deus, ele apareceu para mim no caminho de Damasco, falou: eu sou o Senhor a quem você persegue. Eu vou te mostrar o quão importante é padecer pelo meu nome, porque eu vou colocar um propósito dentro do seu coração. E quando ele conheceu Deus de verdade, esse propósito foi colocado no coração dele, ele foi caminhando sobre esse propósito. E esse propósito era: vá aos gentios e mostre a eles quem eu sou. Você me enxergou agora, agora me mostre quem eu sou. E aí eles vão entender qual é o eterno propósito para o qual eu vim à terra, para o qual eu morri. Todos os homens de Deus que nós lemos na Bíblia, todos eles foram movidos por um propósito eterno. Deus disse a Abraão: será a tua terra, a tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Deus falou com ele, isso encheu o coração dele. E Deus falou isso para Abraão, falou isso para Isaac, falou isso para Jacó. José foi enchido com um propósito de revelar Deus ao Egito. Moisés foi enchido com o propósito de pregar a libertação, a Páscoa. De mostrar às pessoas quem Deus é. Quem é o Senhor? Eu sou o que sou, além de mim não há outro. Moisés vai e fala, mostra a Faraó que ele não é Deus, eu sou o Deus de verdade. Mostra aos egípcios que eu sou o que sou, eu sou o poderoso e além de mim não há outro. E ele mostrou. E depois veio Josué. E depois veio tantos homens na Bíblia que escutaram Deus e tentaram mostrar para as pessoas um propósito que vai além. E aí nós lemos lá em Jó, quando ele chega e fala assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu entendo que o propósito não é juntar riquezas, não é ter filhos, não é essa vida, é algo muito maior. Eu entendo que eu sou pequeno, que o Senhor é grande, agora o Senhor encheu meu coração com um propósito. Quando Deus chamou Davi, Davi mostrou que o propósito não era ser rei, não era conquistar reinos, era mostrar quem Deus era. Assim como a costa suspira pelas águas, o meu coração arde de sede, de desejo pela tua presença. Arde. Minha alma tem desejo do Senhor, tem sede do Deus vivo. Quando irei, quando me verei na tua presença, quando estarei definitivamente contigo? Porque um dia nos teus átrios vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Davi entendia que o propósito da vida dele não era simplesmente ser rei. Era manifestar a glória de Deus. Era mostrar quem Deus é. E nós vamos para os profetas. E nós vamos para Jesus. E quando chega em Jesus, ele falou assim: olha, eu estava no céu, eu vim de lá para cá, já enxerguei tudo que está lá e vim para proporcionar para vocês. Eu vim para aqui com um propósito, proporcionar para vocês o acesso ao céu. Eu vim para ser a ponte, eu vim para ser a porta, eu vim para ser o caminho, eu vim para ser a verdade, eu vim para ser a vida. E o meu propósito é morrer, porque se eu morrer, vocês não terão vida. E ele morreu e hoje nós temos vida. E aqueles homens: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Então vai lá, cumpre o propósito, apacenta os meus cordeirinhos. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ah, Senhor, quem é o Senhor? Sou Jesus, a quem tu me persegue. Vai, que você para mim é um vaso de grande importância. Vou mostrar para você o quanto importa padecer pelo propósito que eu vou colocar no teu coração. E nós vemos na história tantos homens que morreram com esse propósito, não só lá na época da igreja primitiva, durante a era medieval, homens que se sacrificaram, que se esforçaram para que o propósito de Deus colocado no coração dele alcançasse outras pessoas. E que propósito é esse? Cristo em nós, esperança da glória. Que propósito é esse? Um reino eterno em nós que vai nos conduzir para o céu. Não é um propósito pequeno, por isso que esse propósito ele é eterno, ele é tão grande.
As pessoas hoje que apequenaram a igreja, apequenaram o reino, reduziram a vida em Deus, reduziram o evangelho às coisas naturais, reduziram o evangelho às coisas do mundo. Mundanizaram o reino. E aí ficou sem propósito. Porque é vazio você ir para a igreja, muitas vezes, e abre a Bíblia, fecha a Bíblia, canta os corinhos, dá a sua oferta, fala com um, fala com o outro, sai dali, vai comer uma pizza, volta para casa e vai viver a sua vida normal e fica fazendo isso domingo após domingo. Eu passei por isso. Isso não é errado. Só que se não existe um propósito eterno nisso, então é vazio. É uma religião vã. Você ir para a igreja só para cumprir uma obrigação religiosa, isso não é reino de Deus. Se não arder no seu coração o desejo da eternidade, a certeza da eternidade, se não arder no seu coração o conhecimento de quem Deus é, se não arder no seu coração o desejo de conhecer, de fazer os outros conhecerem quem Deus é, então você não entendeu ainda qual o propósito eterno. Talvez você não tenha enxergado ainda ele, mas você pode enxergar. Qual o propósito que há no seu coração? Qual o propósito que arde no seu coração hoje? Ele é natural, terreno, para agora, ou ele é algo que é eterno? Não estou dizendo que é errado ter o desejo de crescer profissionalmente, de ter família, de ter... Não é isso, entenda. Isso é uma coisa, só que existe uma coisa maior que precisa preencher para que essa coisa faça sentido. Deu para entender? E essa coisa maior é o reino de Deus em nós com um propósito. É uma vida eterna em nós que dá um propósito para nós vivermos aqui na terra. Porque se não tiver isso, é crescer, nascer, reproduzir. E muitos hoje não querem nem reproduzir. É nascer, crescer e morrer. Será que é esse o propósito? Se for isso, que sentido tem ir para a igreja, ou pregar, ou se reunir, ou congregar? Entenda, o reino de Deus ele é espiritual. E as coisas que nos movem dentro do reino de Deus, desde você ir para um culto, você levantar as mãos, você levar o evangelho, você dar uma oferta, você cantar louvores, todas essas coisas elas têm que ter em nós um sentido eterno. De Deus que é eterno. E tem que ter um propósito que vai além das nossas próprias vidas. Ela tem que transcender. Porque se não for assim, é vão, é vazio, é inútil. É só mais um na multidão que vai perecer como tantos outros. A maioria dos propósitos hoje do mundo, eles são propósitos supérfluos. O que é supérfluo? Uma coisa que ficar rico. Tá, você batalha, 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 e chega um dia e fala assim: meus celeiros estão cheios, farei mais celeiros, ajuntarei, tenho em abundância. Isso é uma parábola que Jesus contou. E aí vou dizer agora: aquieta-te minha alma e sossega, porque já tem em abundância para até o final da vida. E aí a palavra diz: louco, essa noite pedirão a tua alma, você vai morrer hoje. E aí o que tens? Para quem será? Qual o propósito de você juntar tanta riqueza? Ah, eu tenho um propósito de arde no meu coração ter uma boa saúde. Por mais que as pessoas queiram se rejuvenescer e gastem dinheiro com academia, alimentação saudável e cosméticos para esticar o rosto, por mais que se esforcem por uma longevidade, esse propósito uma hora ele encerra, porque uma hora você vai ter que morrer. Todos nós teremos que morrer. E aí esse propósito que muitas vezes as pessoas se esforçam tanto, não que seja errado ter uma vida saudável. Não estou falando disso, eu estou falando de você muitas vezes colocar um sentido muito amplo, mais do que preencher o seu coração com coisas que não são eternas. E aí aquilo que é eterno fica vazio, fica sobrando um espaço. Você pode sim se preocupar com a sua vida, se preocupar com a sua saúde, se preocupar com o seu bem-estar. Só que isso tem uma limitação, porque isso é uma coisa da vida. Eu estou falando de um propósito mais profundo.
eterno, superior. Superior a você, superior a mim, superior às igrejas, superior à estrutura, superior ao mundo. Um propósito daquele que se assentou sobre todas as coisas. Um propósito daquele que conquistou todas as coisas, em que domina no céu, na terra, embaixo da terra. E ele chega para nós e fala assim: olha, eu quero colocar dentro do seu coração um propósito que é eterno. Eu quero colocar dentro, eu quero preencher você com algo que você nunca vai poder imaginar, porque é algo que não existe nessa vida. É coisa de outro mundo. E aí quando você fala assim, eu quero isso, ele mostra para nós quem Deus é, porque esse é o propósito do Reino de Deus, conhecer a Ele. E ele mostra para nós o propósito do Reino de Deus. Fala assim, olha, o propósito é conhecer a Deus. E quando nós conhecemos a Deus, nossa, agora eu entendi quem o Senhor é e a vida ficou pequena. E eu quero andar com o Senhor. Eu quero estar com o Senhor. Eu quero ter comunhão com o Senhor. Eu quero ter mais proximidade com o Senhor. O Senhor abriu a porta, eu quero estar no teu colo para sempre. E ele fala assim, você vai estar comigo todos os dias. Mas é preciso que você leve essa mensagem para outras pessoas. É preciso que você mostre aos outros quem eu sou. Aí você sai da presença dele com esse propósito. Olha, Deus é bom. Olha, Deus é maravilhoso. Olha, Deus muda o coração. Olha, Deus transforma. Olha, sai desse sofrimento porque em Deus não existe sofrimento. Olha, sai dessa angústia porque em Deus existe uma paz que excede todo entendimento. Olha, sai dessa enfermidade porque em Deus há cura. Olha, sai dessa miséria porque em Deus há prosperidade. Olha, porque em Deus tem isso, em Deus tem aquilo, em Deus tem tudo. Você só precisa sair da condição que você está, no seu interior, olhar para Ele e conhecer Ele. Essa pessoa vai, sai, conhece a Ele, ela encontra o propósito da vida dela, o que ela vai fazer? Ensinar para o outro. E isso vai acontecer todos os dias até quando nós morrermos. E aí vai continuar com os outros até quando Ele voltar. É algo muito grande. Só que é algo muito grande que não cabe no mundo aqui fora, cabe aqui dentro. Preenchendo o vazio que tem no meu coração. Esse é o propósito do Reino de Deus. Um propósito eterno. E para resumir, que propósito é esse? Primeiro conhecer Ele. E depois fazer Ele conhecido. Simples. Mas uma coisa está ligada à outra. Não adianta você fazer Ele conhecido se você não conhece Ele. Tem muita gente aí falando de Deus só de ouvir falar. Igual o Jó fez. Mas Deus quer primeiro que nós conheçamos Ele. Porque esse é o caminho para a vida eterna. Conhecer quem Ele é. Depois que nós conhecemos Ele, é impossível nós ficarmos de boca fechada. Porque nós amamos a Ele de tal maneira que o amor dele nos constrange a levar os outros a conhecerem quem Ele é. E esse propósito, queridos, é um propósito maravilhoso. Posso ter propósitos na vida de coisas que são passageiras. Eu tenho vários propósitos em vida. Serão realizados? Não serão realizados? Não sei. Não sei se eu vou viver o suficiente. Se for falar de propósitos terrenos, eu tenho no meu coração o propósito de, antes de morrer, conhecer o planeta Terra a maior parte possível. Dentro das oportunidades que me forem dadas. Já conheci boa parte do Brasil, quero conhecer fora do Brasil. Não conheci a neve ainda. Tantos lugares bonitos que eu vejo em fotos, eu quero estar lá, sentir o calor, o frio, o vento, o cheiro. Tocar. Isso é muito bom. Só que são propósitos terrenos. Tenho o propósito de fazer com que as pessoas saibam que eu vivi aqui na terra falando desse Deus. Que as pessoas me vejam como um homem que conheceu a Deus.
Mas eu sei que esse propósito também não pode ser dominado pela vaidade de fazer o meu nome mais importante do que o dele. Jamais. Ele é o principal. Propósito de ter riquezas. Não, esse eu não tenho. Já tive, eu acho. Eu penso em ter um bocado de dinheiro para gastar. Eu gosto de gastar dinheiro. Não gosto de juntar, não. Não tenho esse propósito. Paz eu tenho. Não a paz do mundo, não a paz momentânea, não a paz dentro das circunstâncias, mas uma paz que excede qualquer entendimento. Essa paz ela é eterna. Mas hoje, o propósito que eu tenho, enquanto estiver aqui, é conhecer mais Ele. Gastar meu tempo em oração, meditando na palavra, práticas espirituais, para conhecer Ele, conhecer o coração do Pai. E depois, fazer com que outros conheçam também o coração do Pai. Por isso estamos aqui. Por isso nós fazemos essas reuniões. Livre de qualquer religiosidade, livre de qualquer pressão, livre de qualquer peso, com o coração aberto, com o coração totalmente aberto e com muita simplicidade, tentando mostrar para você que existe um sentido na vida que vai preencher o seu coração de uma forma como você nunca imaginou e vai fazer você compreender o propósito eterno para o qual Deus te criou. Amém? Muito obrigado, Pai, por essa palavra. Muito obrigado por essa direção. Muito obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor nos guia a toda a verdade. Muito obrigado por teu amor grandioso. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos mostrado, dia após dia. E nós oramos, assim como Paulo, para que a tua sabedoria seja manifesta nos corações, para que o conhecimento de Deus seja manifesto nos corações, para que a necessidade da busca pelo Espírito Santo, pela presença do Pai, pela revelação de quem o Pai é, seja constante nos corações, nos nossos corações, nos corações daquele que nos ouve. Muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pelo teu perdão, por tua graça, pela redenção que nós temos em ti. Muito obrigado, nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por você estar conosco e até a próxima reunião em nome de Jesus.